Governador, eu fiz menção ao fato do senhor hoje ser também presidente do Fórum Nacional dos Governadores. Nós sabemos que muito das medidas recentes tomadas em Brasília pelo governo federal tem a ver com uma oposição do presidente da República em relação aos atos dos governadores. Então, ele queria que o advogado-geral da União fizesse lá uma interpelação ao STF contestando o poder dos governadores. Ele queria que o chefe do Exército se manifestasse contra o trancamento, contra o lockdown, e nada disso aconteceu. Nem o Exército saiu dos seus cuidados, nem o advogado-geral da União topou, né, pôr a chancela dele, a assinatura dele, numa coisa tão absolutamente desmiolada. E o presidente perdeu. Perdeu, mas justifica, dizendo que tudo que ele não pode fazer é porque os governadores é que estão com o poder, que o STF determinou que os governadores e os prefeitos é que mandam, que ele está de mãos atadas, que os governadores praticamente estabeleceram o estado de sítio no país. Bem, o senhor hoje preside os governadores brasileiros. O que dizer diante desta mentirada e das tentativas de sabotagem que acontecem em torno dos interesses do governo federal contra as manifestações dos governadores? Olha, Juca, veja, é uma situação interessante. Se a gente olha o que acontece em outros países, o que acontece com países da Europa, né? Na França, na Inglaterra, aqui na Argentina, no Chile, o que acontece no Canadá, nos Estados Unidos, no México, ou em outros países da África, do Oriente Médio, enfim. É o presidente da República, é o primeiro-ministro, é o rei, ou seja, independente do regime, é o chefe de Estado quem assume a coordenação de um processo complexo. Vou citar um exemplo que eu acho que ele é bem transparente, porque ele era bem parecido com o brasileiro. Estados Unidos da América. Ali nós tínhamos o presidente Trump. O presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, negava o uso da máscara, negava o risco que tinha, o perigo que tinha o coronavírus, ele negava distanciamento, ele saía insultando a ciência, a Organização Mundial da Saúde, chegou a retirar, inclusive, o apoio americano. Bom, o que aconteceu com os Estados Unidos da América nessa fase? 500 mil de óbitos, cerca de 4.700 óbitos por dia nos Estados Unidos da América. Então, um desastre, uma tragédia. Assume o presidente Joe Biden. Esse presidente, o povo o julgou e disse, vá para casa, não é? Nós queremos outro presidente. E colocaram no lugar o presidente Joe Biden. O que aconteceu? Ele passou a assumir uma posição em defesa do que recomenda a ciência, que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Ele praticou medidas que permitiu conter a circulação de pessoas, estimulando e usando pessoalmente sempre a máscara, o distanciamento, pregando a higiene, enfim, garantiu. Ele que se reuniu com todos os laboratórios e disse, o que está faltando? Eu quero vacina, eu quero vacinar, eu quero vacina no braço do povo americano. E ali deu todo o apoio. Resultado, ele vacinou em 100 dias muito mais do que o presidente Trump desse período todo dele, desde o início da pandemia. Resultado das medidas que ele adotou. O país que estava com 4.700 óbitos por dia, veio caindo, ontem abaixo de 1.000 óbitos por dia. Então, veja, aliás, na média, não é nem por dia, ontem foi muito mais baixo, cerca de 100 óbitos. 570 ontem. 570 óbitos, isso. Isso aqui foi a quantidade, a média de óbitos. E o Brasil foi o contrário. Aqui, como não mudou a política, o país foi aumentando. Chegamos agora
a 3 vezes mais do que o segundo lugar, que é os Estados Unidos da América, que tem quase o dobro da população do Brasil. O Brasil, com 2,7% da população do mundo, já responde por 11% do número de óbitos no mundo. Eu acho que isso já diz tudo. Então, qual foi o problema, então? Que é o que nós cobramos desde março do ano passado. Nós queremos que o poder central coordene como nos outros países. Vá dialogar com os outros países. Olha o meu sonho, e o sonho, eu acho, da ampla maioria dos brasileiros. O presidente da República, não é, podendo telefonar. Onde é que tem vacina? É na China? É na Rússia? É nos Estados Unidos? É lá no Reino Unido? É na Índia? Onde tiver, eu estou pensando nos brasileiros, eu vou atrás de vacina. Então, infelizmente, isso não aconteceu. E aí, nós, os governadores, tivemos que nos organizar. Eu já era aqui presidente, era o Rui Costa, depois eu presidente do consórcio Nordeste, os governadores do Nordeste, e aqui nós já tínhamos, já de alguns anos, o Fórum dos Governadores do Brasil. Os colegas me confiaram também que eu pudesse coordenar aqui esse momento da pandemia, da vacinação. Então, nós saímos em campo, de um lado, definindo as condições para que o Brasil tivesse um plano estratégico, que a gente só conseguiu aprovar ali em 20 de outubro do ano passado, veja que a pandemia começou em março, não é? Mas um plano sustentado na ciência. Criamos aqui, a partir do consórcio Nordeste, um comitê científico, que hoje tem mais de 4.600 profissionais, não só da saúde, de diferentes áreas, da estatística, da matemática, da química, enfim, que nos ajuda, não é, a entender esse momento, com gente em todos os continentes do mundo, inclusive voluntariamente participando. Antes era o doutor José Nicoleles, agora Miguel Nicoleles, agora é o doutor Sérgio Rezende, que está na coordenação. Então, o que eu quero aqui mostrar, Juca, é que, infelizmente, a todo momento, nós estamos tendo não só a ausência da centralização, mas tendo o poder central atirando contra aquilo que a gente faz. Você imagina, se você consegue pensar algum país da Europa, o presidente entrando com ação contra os estados, províncias, porque estão adotando medida para salvar o povo, não é? Medidas preventivas, porque estamos aqui cuidando, não é, da população. No momento de colapso, no momento que a gente teve aí 3.700 óbitos, quando, com base no comitê científico, foi dito lá atrás, por mim, pelo doutor Nicoleles, por outro, olha, nós vamos chegar a mais de 3.000 óbitos. Desdenharam, não, isso é um alarmismo. Quando a gente disse, olha, pode chegar a 4.000 óbitos se não adotar medidas. Estamos chegando, ou seja, e as medidas não vieram. Então, o que eu quero aqui que você compreenda é que não é só a falta dessa coordenação, é uma coordenação para atuar como adversário dos estados, entrando com ação como essa, toda hora dizendo que mandou, outro dia o próprio site do presidente, dizendo que mandou para o Piauí 19 bilhões de reais. Todo o orçamento público do Piauí, os 3 poderes, o poder executivo, judiciário e legislativo juntos, dá 16 bilhões. Ele disse que mandou 19 bilhões. Ou seja, como é que você pode um negócio? 1º de abril agora, né, acho que vai ser a mentira do ano. Agora imagine, para quê? Qual é o sentido disso? Aqui a gente recebeu, sim, aprovado pelo Congresso Nacional, a compensação da perda das receitas, e sim, no momento em que nós estamos com mais do dobro de UTIs da normalidade, nós também tivemos aqui uma ampliação de credenciamentos de leitos, e para isso veio mais dinheiro, recursos para que a gente pudesse aqui suprir as necessidades na saúde, principalmente, e em outras áreas. E agradecemos.